relacionamento, quando ele começa, ele sempre tá num auge de que tudo é muito bom. A gente se torna, né, não tão exigente, mas que com o tempo a gente tem que prestar atenção pra gente não perder este lado bom. Por quê? Porque como tudo na vida exige um sacrifício e muitas vezes a gente se decepciona, termina relacionamentos porque a gente acredita que aquele entusiasmo no início tem que ficar para sempre, mas ele não vai seguir para sempre se a gente não tiver um esforço. Muitas vezes a gente subestima o relacionamento. Sabe aquela força de vontade que você tem? Você tá no seu trabalho desanimado. Aí muitas vezes o seu chefe ali, o seu professor pede alguma coisa. Aí você vai lá com toda a preguiça e faz. Por quê? Porque você acha importante, você tem medo de ser demitido, você tem medo de ter uma avaliação ruim. E o que acontece quando a gente chega em casa com o nosso relacionamento? A gente não acha que tem que ter todo aquele sacrifício. Então, o que a gente faz? A gente não se esforça. A gente vai deixando para depois, a gente vai achando que não é importante. E os hábitos fundamentais para manter um relacionamento bom, a gente acaba se desleixando. Porque a gente acaba colocando em segundo plano. A gente acha que aquilo é mais seguro. Mas a gente tem que ter ideia que o relacionamento nunca é seguro. A gente nunca pode ter ideia de que a gente nunca vai perder aquela pessoa, já tenho alguém, já tá feito, trabalho pronto. Não, nem casado. A gente sempre tem que imaginar que é algo a ser construído dia a dia. Todos os dias eu tenho que fazer algum tipo de esforço para manter aquele meu relacionamento. E vamos ser sinceros, o nosso trabalho é muito importante, nos edifica, nos dá dignidade, é muito importante a nossa identidade profissional, é muito importante a nossa família de origem, os nossos pais, os nossos familiares, a gente também tem que dar atenção a eles, mas uma coisa é certa. A pessoa que a gente está escolhendo dividir o nosso dia a dia, aquela pessoa que a gente namora, que a gente é casado, a gente tem que priorizar muito. Por quê? Porque é esse relacionamento que vai ser fundamental para nós. A maioria das pessoas, eu tô falando hoje com essas pessoas que querem construir uma família. Então, essas pessoas têm que estar dispostas a ter um esforço todos os dias e tem que encarar o seu relacionamento com tanta seriedade como encara o trabalho, tá bem? Então, essas dicas que a gente vai conversar hoje, a gente tem que ficar atento no dia a dia, a gente não pode se desligar. Primeira coisa fundamental para vocês. Tô vendo vocês entrarem aqui, tem bastante gente online, obrigada. Pessoal, primeira dica para manter um relacionamento saudável, para fortalecer o seu relacionamento. Não se comparar a outros casais. Quando a gente começa a se comparar a outros, que sempre aparentemente a relação dos outros é melhor, a gente acaba desanimando. Por quê? Porque os nossos problemas ficam em quatro paredes e a gente está vendo todos eles. E o dos outros também. E a gente não está vendo dos outros. Então a primeira coisa, para de comparar o seu parceiro com o parceiro do outro. Ah, porque o fulano faz isso. Você não sabe como realmente é o outro a sós, só com o parceiro dele. Então, compare o seu relacionamento apenas com vocês dois. Se você quiser alguma base de comparação, compare com vocês mesmo antes. Se você perceber, meu parceiro não tá me dando tanta atenção, compara ele em como ele era antes. Não compara com alguém que de repente tem um perfil de ser mais atencioso, de ser mais presente na vida de alguém. O seu parceiro tem o jeito dele e cada um tem o seu. Se você está com ele, é porque você gostou dele.
Então, não fique comparando com outros, porque você pode se enganar feio, tá? Primeiro lugar, não compara a relação de vocês com outros relacionamentos. A gente não sabe como é que são as outras relações quando estão a sós, tá bem? Dicas do dia a dia que são muito importantes da gente manter. Cultivar interesses em comum. O que vocês dois gostam de fazer juntos e tentem cultivar isso. Não precisa ser nada muito complexo. Às vezes é uma série que vocês gostam, um tipo, assistir filmes. Tentem ver o que o casal sempre gostou de fazer junto e cultiva isso. Cozinhar juntos. O que for, podem ser coisas simples dentro de casa. É muito importante cultivar. Se o que tá dando certo, vocês se divertem juntos, não deixem de fazer. Cultivem isso cada vez mais. Contato físico é tão importante e eu não tô falando só de manter relações sexuais regularmente, claro que isso é importante. E outra coisa, a gente tem ideia, né, até pelo que as pessoas nos passam, pela vida de solteiro, que sempre tem que ser aquela relação sexual, tem que estar com muita vontade. E não, muitas vezes com o tempo, principalmente com o casamento, às vezes a gente tem preguiça, tá cansado e também a gente tem que fazer um esforço. Também tem que ter disposição, tá? Não é sempre só, não é normal, eu ando desanimado. Não tem problema estar desanimado, isso é normal. Mas você tem que se esforçar para manter esse contato, porque daí quando vocês manterem um contato, uma relação sexual regular, vai ser bom. É igual quando a gente sai com os amigos nos convidam para sair, às vezes dá uma preguiça, não dá vontade de ir, mas quando vai é muito legal, não é? Então muitas vezes o difícil é começar, dá preguiça, mas a gente precisa ter uma energia, ter uma disposição pra gente fazer o que nos dá prazer também, viu? Porque a gente tem uma ideia, uma ilusão que o que dá prazer é muito fácil. E não, às vezes a gente no dia a dia, mesmo as coisas que nos dão prazer, precisam de disposição também. E eu tô falando também daquele contato físico do dia a dia, andar de mãos dadas sempre quando saem. Quando um vai sair de casa, dá um beijo de despedida. Quando chega, tem que dar um beijo de chegada. Quando acordar, tem que dar bom dia, boa noite, bom dia. Quando for dormir, tem que dar boa noite. Quando forem comer, deseja um bom apetite. Não perde esse tipo de hábito que é realmente a gente passar a mensagem que a gente está aqui com o parceiro e a gente te deseja que tenha um bom dia e se interessa por isso. E não perde esse contato físico de fazer carinho, de manter esse contato na despedida, na chegada. Mantenha o contato físico, porque muitas vezes é a perda desse contato físico diário que vão distanciando um casal. Então não perde isso. Tá ali em casa, vai passar pelo parceiro, passa a mão, faz um carinho, dá um abraço, coisas simples, que não custam nada, mas exigem atenção. Porque se a gente fica desligado, a gente perde isso mesmo. Então tem que estar sempre atento. Não perde a oportunidade de fazer carinho. Todo momento pode ser uma oportunidade, então não perde. Deixa isso bem aceso, porque é muito importante. Tem casais que começam a se distanciar fisicamente e quando vê, criam um bloqueio. Começa já a ser constrangedor, a ser desconfortável. Tem casais que já têm até vergonha de tocar o outro, porque perde isso. Não pode se perder o contato físico. Afinal, para que serve o nosso parceiro? Quais são uma das principais funções? Não é namorar? Não é trocar carinho? Então isso não pode se perder nunca. Saber tolerar erros do cotidiano. Gente, não pode... Se a gente vive com uma pessoa e a gente sabe que nenhuma pessoa é perfeita, como é que a gente vai não tolerar nenhum erro do nosso parceiro? Então a gente tem que tolerar.
assim como ele vai tolerar os nossos. Então não fica repetindo 1000 vezes quando a pessoa comete um erro. Não fica expondo toda hora. Para de criticar um pouco, foca mais no positivo. O parceiro cometeu um erro, a gente vai conversar sobre isso, mas esses erros do cotidiano não fica toda hora, né, levantando, porque senão fica um cotidiano muito difícil. Por exemplo, você já percebeu que o seu marido deixa a toalha molhada em cima da cama? Você já falou e você vê que realmente é sem querer, ele é desligado mesmo. Então, será que vale a pena todo santo dia você falar daquela toalha? Tudo bem que uma hora ele aprende, mas você pode falar de vez em quando. Ele vai ver você tirando a toalha e vai, de repente, já começar a perceber. Não vale a pena ficar todo dia falando sobre o mesmo erro. Tem coisas que a gente tem que reconhecer como uma mania do outro e que não é assim para resolver. Muitas vezes é no automático, a pessoa não percebe. Então para de todo dia reclamar. Cuida isso. Muitas vezes é um hábito e a pessoa não tem culpa, não tem intenção. Então começa a ser um pouco mais tolerante, porque essas coisas vão pesando muito uma relação.